Ok, estou admitindo aqui o pessoal, mais alguns segundinhos, e a gente vai começando. Quando for chegando, a gente vai liberando aqui, tá? Ok. Tô gravando, tá? Perfeito. Então, bem, está dentro do horário, né? Em respeito aos pontuais aí, tá? De qualquer forma, vou admitindo o pessoal. Boa tarde a todos. Professor Carlos Pérez Gomes, da Nefrologia. Professora Caroline está junto com a gente também. E sejam todos bem-vindos. O meu nome está de um colega meu, nós trabalhamos juntos com EAD, doutor Leandro, mas sou eu mesmo, Carlos. Tá bom, pessoal? Então, a professora Maria Marta pediu para a gente fazer uma conversa com vocês, né, à distância, dentro desse cenário que nós temos de quarentena, né? Enfim, na realidade, eu e a professora Carolina, a gente trabalha na assistência, né? Estamos trabalhando junto com o Covid. A ideia foi da gente falar, porque eu sugeri, vamos falar sobre um pouquinho de lesão renal aguda, é um tema muito importante para qualquer médico, vocês já estão no internato, na prática. Então, a ideia é fazer uma breve revisão de lesão renal aguda, trazer conceitos modernos para vocês no internato sobre isso, tá? E eu vou inserir algum dado ou outro já sobre a lesão renal aguda na pandemia que a gente está vivendo de Covid-19, ok? Então, nós vamos começar? Vamos ver aqui se eu consigo passar o slide. Ok. Então, pessoal, esse é o cenário, né, que nós estamos vivendo. Tá? Nós tivemos uma pandemia, primeiro em 2003, né, aquela SARS-CoV, né, aquela síndrome de angústia respiratória grave, que já tem praticamente aí 17 anos, né, que também se originou na China, que levou a praticamente 1.000 mortes em nível mundial. Em 2012, tivemos uma outra classificada pandemia com um coronavírus chamada Síndrome de Resposta Inflamatória do Oriente Médio, né? Vocês podem ver aqui pelo mapa. Essa foi um pouco mais limitada em relação a países também, pegando mais a Eurásia. E agora nós estamos convivendo com o SARS-CoV-2, né? Esse coronavírus, SARS-CoV-2, que pode levar, então, a Covid. Covid é o nome, né, da gripe que a gente está pegando. SARS-CoV-2 é o nome do coronavírus, né? Então, é originado também aqui nessa cidade da China, né, Wuhan, e essa tragédia mundial que a gente vê, né? Os dados atualizados agora, já temos mais de 100 mil mortes, né? E no Brasil, 2.000 e poucas mortes, apesar que no Brasil a mortalidade corrigida por população brasileira ela está bem menor que nos países da Europa e nos Estados Unidos, que continue assim, tá? E existem algumas teorias que talvez esse vírus não seja natural, que pode ter sido manipulado e escapou de algum laboratório, mas nós vamos focar aqui na lesão renal aguda, né? Como um todo, e a gente vai inserir um outro slide sobre a questão do Covid. Um dado que é importante para vocês acompanharem é que quando o paciente adquire a Covid-19, né, essa gripe, mais de 80% dos pacientes serão assintomáticos ou leves. Em torno de 14%, 15% podem desenvolver sintomas moderados e eles podem procurar o atendimento hospitalar, né? Esses sintomas hoje não são só respiratórios, né? Podem ser gastrointestinais, entre outros, e necessitarão de internação, aproximadamente até 15% dos pacientes. E em torno de 5%, 6% dos casos, os pacientes vão desenvolver um quadro mais grave, né? Geralmente um quadro de uma lesão pulmonar importante, em que todo mundo já sabe, né? Aquele infiltrado em vidro fosco, etc. E esse paciente vai necessitar de terapia intensiva, que tem sido um problema para a saúde pública, enfim, no mundo inteiro, vaga e equipamento e equipe para poder tratar desses pacientes. Então, o nosso cenário hoje vai ser revisar a lesão renal aguda, né, como tema nefrológico, e no final eu vou colocar alguns dados já em Covid. Então, para que a gente entenda que eu vou colocar no Covid, bem no finalzinho, a gente vai fazer uma viagem agora sobre lesão renal aguda. Se alguém quiser, pode interferir, tá bom? Verbalmente mesmo, tá? Abrir o microfone, tá ok? E perguntar, não há nenhum problema nesse sentido. Até porque eu quero que a gente tenha um feedback aí de vocês, tá bom? Bem,
Então, lesão renal aguda, nós vamos responder essas 6 perguntas. Qual é a epidemiologia atual? O que tem de novo na fisiopatogênese? Eu vou mostrar um trabalhozinho interessante já na área de Covid. Como é que eu diagnostico lesão renal aguda, atualmente, que vocês têm que saber fazer isso? Como é que eu classifico em pré-renal, renal ou pós-renal? Quais são os novos biomarcadores? É uma coisa que a gente não fala muito em graduação, acho que no internato agora a gente vai falar um pouquinho dos novos biomarcadores que estão chegando. E, finalmente, terapia renal substitutiva. E depois eu falo, nos últimos 10 minutos, sobre os trabalhos já que saíram, lesão renal aguda no Covid. Então, em relação à epidemiologia, vocês percebam que o nome atual é lesão renal aguda, não é mais insuficiência renal aguda, tá? A gente diz que é lesão renal aguda, do inglês AKI, né? AKI, Acute Kidney Injury, né? Então, a tradução da Sociedade Brasileira de Nefro, tem gente que usa injúria renal aguda, tem gente que usa lesão renal aguda, preferiu-se o termo lesão renal aguda, é o que a gente vai usar. Alguma pergunta? Vamos lá. Então, quando eu tenho um paciente com lesão renal aguda, a ideia que vocês têm que ter é a seguinte: na comunidade, ela tem uma incidência baixa, né? Menor que 1%. A gente vai ver que as principais causas são pré-renais na comunidade, é um paciente idoso faz uma diarreia, uma criança faz uma, entre aspas, hipovolemia ou desidratação, e nem sabe que fez lesão renal aguda, hidrata e recupera. Esses pacientes têm bom prognóstico. Dentro do hospital, aproximadamente, guarda esse número, que vai ser importante na pandemia atual de Covid. Aproximadamente 5% dos pacientes internados em nível hospitalar, eles evoluem com lesão renal aguda. As causas pré-renais, que nós vamos ver ainda é a maior parte, mas já começa a ter bastante necrose tubular, lesão renal. E dentro da terapia intensiva, quando eu vou para os pacientes críticos, que estão em CTI, unidade semi-intensiva, unidade coronariana, essa incidência vai 20% até 30% dos pacientes, né? Então, esse trabalho aqui de baixo, os dados agora nacionais da USP, por exemplo, mostra que aqui 8% das internações hospitalares lá no HC, os pacientes desenvolviam IRA, e dentro da terapia intensiva, 30%. É mais ou menos o que a gente vê. Você tem 10 pacientes de unidade de terapia intensiva, tem uns 3 ali fazendo lesão renal aguda e, às vezes, até terapia renal substitutiva, dialisão. Bom? Quais são as principais causas atualmente de lesão renal aguda, né? Esse foi um estudo chamado BEST Study, de 2004, multicêntrico, pegou 5 continentes, o Brasil participou, e a primeira causa hoje de lesão renal aguda, dentro do ambiente hospitalar, sobretudo dentro da terapia intensiva, é a sepse, que também vai ter a ver com o Covid, que a gente vai ver. Então, os quadros de sepse, metade dos casos de lesão renal aguda são ocasionados pela sepse, tá? As outras grandes causas hoje de lesão renal aguda são as grandes cirurgias, né? Um pós-operatório de uma cirurgia cardíaca, de uma troca valvar, de uma cirurgia vascular de grande porte, de um transplante. São grandes cirurgias que o paciente fica muito inflamado e pode fazer uma lesão renal aguda no pós-operatório. Baixo débito cardíaco, ciência cardíaca, são as síndromes cardiorrenais. As hipovolemias, claro, o paciente com uma hipovolemia grave, né? Uma hemorragia digestiva, ou um choque, um politrauma, e esse paciente pode fazer uma lesão renal aguda pré-renal e evoluir para renal, com isquemia. E a nefrotoxicidade por droga. Então, vocês entenderam que se eu pego um paciente no CTI, pós-operatório de uma grande cirurgia, que evolui com sepse, que está tomando 4 antimicrobianos, incluindo, por exemplo, polimixina B, que é tóxica. Enfim, por isso que o paciente crítico ele tem várias causas levando à manifestação renal, à lesão renal aguda. Tá? Bem, então, pessoal, temos a sepse como a grande causa e essas causas aqui que nós já comentamos. Vamos ver se eu consigo passar o slide. Aqui, só para, não precisa, obviamente, decorar, só para ilustrar, tá? Diversos trabalhos ao longo dos anos mostrando a mortalidade da lesão renal aguda e o que acontece com quem sobrevive. Qual é a mensagem que a gente tem que passar? A mortalidade é alta ainda, né? Se eu pego 100 pacientes com lesão renal aguda, dentro de um hospital, eu tenho hoje uma mortalidade em torno de 30%. É claro que na enfermaria a mortalidade é menor, dentro do CTI a mortalidade é maior, chega acima de 50%. Mas é importante que vocês saibam que os pacientes que sobrevivem à lesão renal aguda,
a maioria recupera a função renal. Isso é muito legal. Então, às vezes, o paciente interna, com uma sepse agora, por exemplo, por Covid, faz uma lesão renal aguda na terapia intensiva, está entubado, em ventilação, fica oligúrico, anúrico, entra em diálise. Se ele sobreviveu ao quadro dele, esse paciente, via de regra, ele recupera a função renal e sai da diálise. É claro que uma minoria, entre 5% a 10%, podem não recuperar a função, mas isso é minoria, ok? E outros não recuperam totalmente, mas a maioria ainda recupera totalmente. Isso é bem interessante. Então, deixa eu só fazer só um comentário com relação a isso, professor Carlos, porque a agressão é basicamente uma agressão de célula tubular, e a célula tubular, ela tem um potencial regenerativo, por isso que tem uma chance maior de recuperar a função renal. Perfeito, professora. É o que eu sempre falo. Quando a gente faz um AVE, o neurônio morreu, não recupera. Você fica com sequela. Quando a gente infarta o miocárdio, perdeu aquela área do coração, né? Vai perder a função ventricular. O rim é interessante. Quando faz a necrose tubular, que nós vamos ver, morrem as células epiteliais, mas daqui 2, 3, 4 semanas elas regeneram. Então o paciente volta a ter função renal. Isso é muito, muito interessante, tá bom? Obrigado, Carol. Esse gráfico é só para mostrar um conceito novo. Antes se achava, por exemplo, um jovem de 25 anos faz uma lesão renal aguda. Ele recupera totalmente. Ótimo. Esse paciente, mesmo tendo recuperado totalmente, veja esse gráfico. O risco de progressão para quem fez lesão renal aguda, tá? Ele é muito maior do que para quem não fez ao longo dos anos. Mensagem para os senhores. Mesmo quem fez uma lesão renal aguda e recuperou, teve alta, recuperou totalmente, esse paciente precisa ser monitorizado anualmente o resto da vida com a creatinina no sangue e exame de urina, para avaliar se esse paciente vai desenvolver doença renal crônica no futuro. Ele tem um risco maior. Então, esse é um conceito um pouco mais novo, tá bom? Não damos alta total para o paciente que teve uma lesão renal aguda. Precisa monitorar. Bem, o que há de novo na fisiopatogenia, né, de lesão renal aguda? Então, aqui vocês lembram do nefro, talvez é uma estrutura linda, né, aqui que a gente gosta muito na nefrologia, e que vocês têm que lembrar da questão funcional do nefro. Só para mostrar aqui, né, arterilo, glomérulo, arterilo eferente, que tem algumas áreas dos túbulos, principalmente o final do túbulo proximal aqui, ó, e a alça espessa de Henle, essas áreas aqui são muito sujeitas à hipóxia, a dano tecidual. Então, se eu tenho uma agressão renal, né, com baixa perfusão, por um choque, por uma sepse ou por um processo inflamatório, essas áreas aqui sofrem e elas podem entrar em isquemia e lesão. Então, qual é a ordem? Aqui seria uma célula normal, uma célula tubular, por exemplo, como a professora Carolina comentou. Se eu tiver um insulto renal, eu posso levar uma lesão chamada ainda subletal. Se esse insulto continua, as células podem entrar em apoptose, que é uma morte programada, e finalmente em necrose. Aí morre o epitélio, né? E aí o paciente entra em necrose tubular, que é a forma mais grave da lesão renal aguda. Então, aqui eu tenho um túbulo, vocês veem aqui na letra A, um túbulo normal, em dentro é o espaço urinário, né? Vocês estão entendendo aí, né, a tridimensão, que são um túbulo, as células epiteliais, e aqui o espaço intersticial. Por fora estão as sódio, potássio, ATPase, né? Lembra? Puxando os solutos da urina para o sangue. Quando eu tenho um insulto renal, isquemia, reperfusão, essas células epiteliais, elas perdem a polaridade. Então, as sódio, potássio, ATPase que estavam do lado basolateral passam a ser expressas no lado luminal. Ou seja, existe uma bagunça aqui para a reabsorção de solutos. Eu começo a perder, então, solutos no espaço urinário. E, finalmente, essa perda de polaridade, as células começam a ter um destacamento, né, da estrutura epitelial e começa a entupir dentro do luz tubular. Isso é chamada necrose, que a gente chama necrose. Então, tem uma fase de desorganização celular, indução de apoptose, que a gente vai ver que é mais moderno, e a famosa necrose tubular, que é um termo patológico, né? Bem, classicamente, essas seriam as 5 fases de uma lesão renal aguda, né? Primeiro, eu teria uma componente pré-renal, que não chega a sangue. Depois, eu teria um componente de estrutural, com inflamação tecidual. Eu teria uma fase de manutenção, em que o paciente, às vezes, pode ficar até oligúrico, né? Precisar de diálise, e as células
eventualmente, mais para frente, começam a, quê? A ter uma reepitelização. Elas voltam a rediferenciar e o paciente recupera a função. Quanto tempo leva isso? Né? No livro, né? Geralmente 2 semanas. Mesmo que o paciente faça um insulto tubular renal, ele, via de regra, com 2 semanas ele começa a recuperar a função. Lembra que eu falei que, na maioria dos pacientes, a gente consegue ter, dos pacientes sobreviventes, a maioria recupera a função renal. Isso é muito gratificante. Bem, aqui seria a histologia de um paciente com necrose tubular, mostrando dentro do túbulo cheio de debris, tá? E se o paciente ele faz uma recuperação, os túbulos começam a ficar abertos de novo, né? Com a função tubular. Só uma mensagem: a gente não faz biópsia renal na lesão renal aguda. Lesão renal aguda a gente vai classificar daqui a pouco em pré-renal, renal, pós-renal, para tratar o paciente. Nós não fazemos biópsia renal. É muito raro, a não ser que a causa seja uma doença glomerular, que é muito raro, ou se depois de 1 mês e o paciente não tiver recuperado a função renal, a gente pode pensar em biopsiar, no sentido de ver se tem alguma outra doença passível de tratamento. Mas guardem isso, não se faz biópsia renal na lesão renal aguda. O diagnóstico é clínico laboratorial, tá bom? Bem, então, o que a gente ensinava em relação à sepse, que é a principal causa, tem a ver também com Covid, né? Que a instabilidade hemodinâmica, né? O paciente fazia um choque séptico, hipotensão, aí ele fazia uma isquemia renal e levava a necrose tubular. Esse era o conceito clássico. Isso mudou. Hoje já se sabe que a lesão renal aguda na sepse, ela é mediada por fatores imunológicos não isquêmicos. Pelo contrário, na sepse, eu tenho uma vasodilatação inicial, inclusive com maior perfusão renal. Mas por que o paciente na sepse, ele faz lesão túbulo intersticial? Ele faz uma lesão renal mesmo, estabelecida. Então, esses trabalhos um pouco mais modernos mostram que num paciente com quadro de sepse, que pode ser por um vírus, por uma bactéria, o que seja, eu tenho a formação de substâncias, né? DEMPs, PEMPs, são peptídeos, né? Que podem ser secretados pela própria estrutura bacteriana, né? E eles são filtrados, aqui, ó, como vocês podem ver, no início do túbulo proximal, ou secretados via capilar peritubular. E essas substâncias entrando aqui na célula epitelial, na membrana luminal, elas são absorvidas ou secretadas aqui, ó, do peritubular para dentro da célula, e isso vai fazer um estímulo para a apoptose. Esse estímulo faz com que as células epiteliais, sobretudo no túbulo proximal, comecem a fazer uma sinalização para as células ao lado, que a gente chama de ação parácrina. Então, eu começo a ter uma indução de morte, apoptose, depois morte celular, tá? E isso leva, então, à lesão renal estabelecida. Qual é o conceito novo? Não precisa o paciente estar hipotenso. A gente tem visto isso em pacientes com Covid. Eles, às vezes, não fazem um choque séptico com hipotensão grave, com amina vasoativa, mas já fazem lesão renal aguda. Isso acontece em toda a sepse. Então, não é mais necessário ter hipotensão arterial grave para ter isquemia e lesão renal aguda renal. Basta ter o processo inflamatório. E no Covid nós sabemos que existe uma tempestade inflamatória, né? Uma cytokine storm, né? Uma porção de interleucina sendo jogado na circulação. E o rim é um órgão de dano para isso, né? Tem também uma ação citopática viral, direta, aparentemente. Isso. Vou mostrar aqui agora. Aqui, ó, que a professora Carolina está colocando. Dois trabalhos muito interessantes que já saíram. Todos esses trabalhos de Covid, pessoal, são de agora, janeiro, fevereiro e março, a maioria de chineses e alguns europeus, tá? Porque está tudo muito novo. Nós sabemos aqui o vírus, ó, olha o SARS-CoV-2, nós sabemos que para ele entrar numa célula, ele gruda numa proteína aqui, que na realidade é a ACE2, que é a enzima conversora de angiotensina 2. A ACE2 é aquela que degrada a angiotensina 2 e a angiotensina 1 em angiotensina 1, 7 e 9. Eu digo que a ACE2 é uma enzima do bem. Ela fazendo a produção de angiotensina 1,7 e angiotensina 1,9, esses peptídeos, eles levam a anti-inflamação, vasodilatação e menos fibrose. Então, ela é uma enzima que a gente brinca com a enzima do bem, ok?
ela tira um peptídeo terminal aqui ou ali. Mas o que eu quero dizer? Esse trabalho isso é interessante. O vírus COVID, ele entra na célula a partir da expressão, ele usa essa enzima conversora 2, ACE2, e ele usa também uma outra proteína aqui, que é uma proteína serase, que está, digamos assim, acoplada a ACE2. Qual é a importância disso para a gente na nefrologia, para vocês que vão, né, nessa pandemia, digamos assim? É que o rim expressa muito essa ACE2. Então, esse trabalho aqui, que é bem interessante, podem ver também agora de 2020, né, sobre o potencial mecanismo da lesão renal aguda na pandemia do Covid. Né? Por que tem muito paciente fazendo aí também lesão renal direta, como a Caroline falou, pelo Covid? Eles pegaram, isso aqui é rim humano, tá? Material, tá? E estudaram a expressão de ACE2 e dessa proteína que acopla, essa proteína serase, e verificaram que o rim humano ele está cheio de ACE2 e dessa proteína acoplada, essa serina protease, no túbulo proximal, nos podócitos e no túbulo proximal. Ah, agora eu estou entendendo. O COVID parece ter um efeito direto nos podócitos, que pode levar a proteinúria hematúria, e a gente vai ver que é muito comum ter proteinúria hematúria desses pacientes, e ele pode levar a lesão tubular proximal, a IRA, diretamente. Tá ok, Carol? Então, isso é um trabalho bonito, e já mostrando que possa haver ação direta do vírus no podócito e principalmente no epitélio tubular proximal. Tá? Bem, e vindo agora mais para a parte de clínica, para a parte prática, como diagnosticar a lesão renal aguda atualmente? Né? Como é que a gente faz diagnóstico? Esses eram os conceitos clássicos, né? Aqui está a IRA, lembra? A insuficiência renal aguda, agora a lesão renal aguda é a queda rápida da filtração glomerular, ou pode ser classificado em oligúrica e não oligúrica. Atualmente, o que vale é isso aqui, só para lembrar para os senhores. Professor Carlos, professora Caroline, como é que eu diagnostico LRA, lesão renal aguda na emergência, na enfermaria, no CTI? A gente vai usar 2 parâmetros por essa classificação, aquela classificação mundial do KDIGO, do KDIGO, essa entidade mundial, né? Que determina os guidelines em nefrologia. É muito fácil fazer diagnóstico de lesão renal aguda. É pelo aumento da creatinina e pela queda do débito urinário. Então, o paciente, se tiver aumento da creatinina acima de 0,3 em 48 horas, ou aumentar 50% em 7 dias, é lesão renal aguda. Ou a diurese cair para menos que meio ml quilo hora por mais de 6 horas. Ah, professor, como é que eu vou saber a diurese horária? Um paciente que está com suspeita de lesão renal aguda, eu preciso medir a diurese horária. Então, eu vou ter que fazer um cateterismo vesical de demora, porque é um doente grave. Lembra que mata 30% dos pacientes? É um doente crítico. Então, você vai ter que monitorar a diurese horária com o cateter vesical de demora, né, Foley, tá? E vai avaliar. Se preencher esse ou esse, é lesão renal aguda. E essa classificação do CADIGO, que vocês têm que decorar, médico tem que saber isso, vocês vão classificar estágio 1, 2 e 3. O que é o estágio 1? É quando tem lesão renal aguda, mas a creatinina não chegou a dobrar. E a diurese é essa aqui, menor que meio ml quilo hora por mais de 6 horas. Quando passa a ser estágio 2? Quando a creatinina dobrar, mais que dobrar, ou a diurese cair para meio ml quilo hora por mais de 12 horas. E quando é estágio 3? É quando a creatinina mais que triplicar, ou a diurese o paciente ficar oligúrico. O que é oligúrico? É menos 0,3 ml quilo hora por mais de 12 horas, né? Ou anúria. Então, vale o pior. Ah, professor, eu estou vendo um paciente na emergência. Esse paciente, a creatinina dele, que era de 1, foi para 1,6. Então, ele fez em 2, 3 dias. Então, aumentou mais de 50% até 7 dias. Então, uma lesão renal aguda. Beleza. É estágio 1, 2 e 3. Se eu tiver só a creatinina, é estágio 1, que aumentou mais de 50%, mas não dobrou. Entenderam? Só que se eu tiver a diurese, eu tenho de ter... mas ele está oligúrico. Ele não urinou nada nas últimas 12 horas. Então, pela creatinina seria estágio 1, pela queda da diurese seria estágio 3. Vale o pior. Então, nesse paciente, ele vai ser uma lesão renal aguda estágio 3. Quanto maior o estágio, geralmente piora o prognóstico. Então, está aqui, pessoal. Essa é a definição atual de lesão renal aguda.
subir mais de 0,3 de creatinina em 48 horas, ou aumentar 50% do valor basal em uma semana, ou a diurese menor que meio ml/hora por mais de 6 horas. É bem fácil. É subida de creatinina e queda da diurese. Vale o pior. Deixa eu dar uma dica para os senhores, que eu vejo muito erro de muito médico bom errar isso. Não se usa equação para avaliar a taxa de filtração glomerular na IRA, na lesão renal aguda. Perfeito. Aquilo que nós enchemos o saquinho de vocês no curso, na graduação, de fazer CKD-EP, né? Pegar creatinina para ver em ml, aquilo ali é para paciente estável, com doença renal crônica estável. O doente instável, né? O paciente instável, não se usa equação para ver função renal. Guardem isso. O diagnóstico é pela subida da creatinina e pela queda da diurese. Aí me perguntam em cursos, né? Mas como é que eu vou ver a função renal, por exemplo, de um paciente com IRA, para ver a correção de drogas, por exemplo? Aí tem que fazer um clearance medido. Coleta uma urina lá, ele não está sondado, cateterizado, faz um clearance de 4 horas, de 6 horas, o que seja. Mede um clearance e você pega aquele valor e usa para estimar a função renal. Não usem equação para avaliar a função renal num paciente instável com lesão renal aguda. Guardem essa mensagem. Então, aqui está a clínica da lesão renal aguda. O paciente pode ter hipervolemia, hipercalemia, vocês já viram, síndrome urêmica, acidose metabólica grave. Vocês sabem que se o paciente tiver quaisquer dessas manifestações, uma hipercalemia refratária, uma congestão que não responde a diurético, síndrome urêmica ou uma acidose metabólica refratária, todas são indicações de diálise. Tá? Bem, então, tudo bem até aí, povo? Só para mostrar que quando a gente classifica essa 1, 2, 3, aquela classificação antiga do Akin é a mesma coisa praticamente. Quanto maior o estágio, maior a chance de morte. Isso já é visto em várias patologias. No final, eu vou falar no COVID também, que parece já ter relação. Por isso que vocês têm que saber diagnosticar e estadiar a lesão renal aguda. Né? E aqui a gente já vai ver o diagnóstico diferencial. Esse foi um trabalho que eu coordenei há algum tempo, no modelo, mais de 100 pacientes que transplantaram medula óssea, e mostrando que os pacientes com estágio 1 tinham uma sobrevida maior do que o estágio 2, do que o estágio 3. Então, essa classificação vale, inclusive para a pandemia atual, que a gente vai ver. E aí vem a pergunta que todo médico tem que fazer. Bem, eu sou um médico generalista, eu sou emergencista, eu sou intensivista, eu sou clínico, e eu estou diante de um paciente com lesão renal aguda. Aí eu fiz o diagnóstico, né, pelo aumento da creatinina ou queda da diurese, vale o pior. E vamos supor que eu estagiei, uma lesão renal aguda, estágio 2 do cardíaco. Beleza. Tudo bem. Agora, qual é a pergunta que eu tenho que fazer como médico? É saber se ela é pré-renal, renal ou pós-renal. Porque se pós-renal é obstrutiva. Aí tem que desobstruir a via urinária. Isso vai cair na mão da urologia ou da radiologia intervencionista. É um processo obstrutivo. Tá? Mas isso aqui é minoria. Isso é menos de 5% dos casos. A grande maioria das lesões renais agudas são pré-renal ou renal. É meio a meio. E nós vamos lembrar como é que a gente faz o diagnóstico diferencial. Isso é muito importante. Então, aqui está o rim. Aqui está a artéria renal, levando sangue, veia renal. O rim e aqui está o ureter. Né? Ureter proximal, aqui está a pelve e o ureter. Então, a lesão renal aguda, olha o nome moderno aqui. Acute Kidney Injury, do inglês. A lesão renal aguda pode ser pré-renal, é quando tem doenças que o sangue não chega na artéria. Hipovolemia, baixo débito cardíaco, que é a famosa síndrome cardiorrenal, insuficiência cardíaca, insuficiência hepática, drogas que fazem vasoconstricção na arteríola aferente. Então, se o paciente estiver usando anti-inflamatório, tem que suspender, porque causa LRA pré-renal, bloqueador, IECA e BRA. IECA e BRA são drogas que a gente usa maravilhosas para o renal crônico, com proteína. Todo mundo sabe disso, para hipertensão, etc, etc. Se um paciente desenvolver uma lesão renal aguda, independente da causa, nós temos que suspender provisoriamente. Cuidado com o que eu estou falando. Não estou falando em suspender IECA ou BRA num paciente que tem COVID.
Ele não vai suspender. Por hora, a gente mantém nos pacientes que são hipertensos, cardiopatas, nefropatas. Ele adquiriu o Covid, a gente não está suspendendo esse tipo de medicação, já tem trabalho em literatura demonstrando que a gente não tem rigor científico para suspender. Pode até ser maléfico. Agora, se um paciente fizer uma lesão renal aguda pelo Covid, ou independente, qualquer lesão renal aguda, por favor, suspenda anti-inflamatórios, que não pode usar, e o IEC-BRA durante a lesão renal aguda. Quando ele recuperar, volta a fazer. Pré-renal. As causas pós-renais são as causas obstrutivas. Obstrução ureteral, obstrução de bexiga, um tumor de próstata, uma hiperplasia, um tumor pélvico, uma estenose, um cálculo de rim único. Essas são as causas que eu chamo urológicas. E existe a IRA, ou lesão renal aguda, né? Renal, em que eu tenho dano estrutural, em que pode ser um problema glomerular, que é raríssimo, geralmente são problemas tubulares. Vascular também é muito raro. A gente vai ver no próximo diapositivo, que é um slide muito legal. Esse aqui, ó. Esse slide é um slide relativamente recente, tá? Muito interessante. O que é que ele mostra, tá? Ele mostra o seguinte: quando eu tenho lesão renal aguda, menos de 10%, eu diria menos de 5%, são causas obstrutivas. E como é que eu faço esse diagnóstico? Examinando o paciente, ver se tem bexiga palpável e tal, mas principalmente ultrassom. Ultrassom é propedêutica, não é método complementar, que eu brinco. Passa para o ultrassom. Está com os rins dilatados, é obstrutivo, tem hidronefrose, né? A bexiga está cheia, é uma obstrução baixa, ou se os rins estiverem dilatados e a bexiga estiver vazia, é uma obstrução ureteral mais alta. Então, esse diagnóstico é fácil. É um processo obstrutivo, o que é que tem que ser feito? Desobstruir. Mas a maioria cai aqui. Metade dos pacientes fazem pré-renal, hipovolemia, drogas vasoconstrictoras, síndrome cardiorrenal, síndrome hepatorrenal, etc. E a outra metade faz já a lesão renal aguda renal ou intrínseca. Nesse caso, tem lesão estrutural. Pode ser glomerular, que é muito raro aqui, ó. É menos de 5%. Vascular é raríssimo, hemolite urêmica, isso aqui é muito raro. E o dia a dia é isso aqui. É a lesão renal aguda renal por lesão túbulo-intersticial. E das lesões túbulo-intersticiais, a mais comum qual é? Necrose tubular aguda. Mais de 75% da LRA intrínseca. Uma minoria pode ser uma alergia, são as chamadas nefrite intersticiais agudas. Nesses casos, a gente usa corticoide, né? O paciente, por exemplo, toma uma penicilina, faz um raste cutâneo, eosinofilia e faz uma IRA, uma lesão renal aguda. É um caso mais específico. Mas a maioria é a chamada necrose tubular aguda, como a gente viu, né? Pode ser geralmente isquêmica ou pode ser pela sepse mesmo, por lesão inflamatória. Tá bom? Eu sugiro que os senhores depois fotografem esse slide, um slide bem didático e atual. Aqui é para mostrar uma imagem de um rim normal. Que rim é esse? Direito ou esquerdo, pessoal? Direito ou esquerdo? Isso aqui é o quê? Isso aqui é fígado. Então, esse é o rim do lado direito, ok? Esse é o normal, olha. Olha o rinzão aqui, 12 centímetros mais ou menos, 10 a 12 de comprimento. O córtex está mais pretinho, né? Está mais hipoecogênico. A medula, a região medular, ela é mais branquinha, mais ecogênica. Então, tem a preservação da relação córtico-medular. O córtex está grande e está mais escuro que o fígado. Então, esse é um rim normal. Do outro lado, a gente compara com o baço. A gente compara do lado esquerdo o córtex com o baço. Esse é um rim normal. Esse rim, nitidamente, né? Eu tenho um rim aqui, eu tenho uma dilatação do sistema pielo-caliciano, né? Dá para ver a pelve dilatada. Isso aqui dentro. Por que está preto? Preto é líquido, né? É sangue e urina. No caso aqui é urina, né? Porque é o sistema pielo-calicial. E aqui ó, deve ter uma obstrução aqui, ó, ureteral, tem uma obstrução lá para baixo. Então, esse é um caso de lesão renal aguda pós-renal. Aí tem que ver pela imagem de obstrução, desobstruir o rim. Se for lá embaixo, catéter vesical mesmo, catéter vesical. Se for uma obstrução ureteral, se não puder tirar a obstrução por dentro, aí vai ter que fazer uma nefrostomia. Então, essa é fácil de diagnosticar. Tá? Aqui é uma imagem, só para lembrar os senhores, que esse é um rim, ó, pequenininho, tá tudo branco, o córtex está mais branco que o fígado, né?
praticamente virou uma maçaroquinha branca, porque os glomérulos já morreram, não tem mais sangue aqui. Então ficou tudo fibrosado. Esse é um rim crônico. Então, se fizer ultrassom e tiver rim assim, aquele paciente com aumento de creatinina, ele não é agudo, ele é crônico. Então, o ultrassom serve para duas coisas. Primeiro, ver se o paciente já tem doença renal crônica prévia, já ajuda se não tiver na história clínica. E segundo, afastar a obstrução, a pós-renal. Então, a ultrassonografia é fundamental em todo paciente com lesão renal aguda. Isso é uma informação importante, tá? Então, aqui são as dicas para lembrar, se eu não tenho história clínica, se o paciente é agudo ou crônico, o tamanho renal é importante. Geralmente, na IRA, na lesão renal aguda, os rins estão de tamanho normal. Nos pacientes crônicos, estão pequenos, com exceção do diabético. Lembrem-se que o paciente diabético pode ter doença renal crônica, com rins de tamanho normal. E outros parâmetros aí que vocês podem usar. E essa tabela é fundamental para avaliação clínica, se o paciente tem uma lesão renal aguda pré-renal ou renal. A gente faz exame de urina em todo paciente, AAS, urinálise. Se a microscopia estiver normal, é pré-renal. Se estiver cheio de cilindro granuloso, célula epitelial, cilindro epitelial, o EAS está sujo, é porque é lesão tubular. Está aqui. A gente vê a densidade urinária no EAS. Se a densidade estiver alta, é porque está concentrando a urina. Se está concentrando a urina, os túbulos estão preservados. Então, seria pré-renal. Se a densidade estiver por volta de 1,010, é porque não está concentrando nem diluindo a urina. É lesão renal. A gente pode usar a osmolaridade, não é disponível, geralmente, na prática clínica no Brasil. Relação ureia sobre creatinina acima de 40. Os senhores sabem que no sangue, se eu tenho uma ureia de 150, uma creatinina de 1,5, deve ser pré-renal, né? Porque a ureia está sendo reabsorvida no rim por hipoperfusão. Se tiver relação menor que 40, é lesão renal. E esse marcador é muito importante, a fração de excreção de sódio. Então, todo paciente com lesão renal aguda, para eu saber se é pré-renal ou renal, eu peço EAS na amostra de urina, urinálise, e eu peço para dosar o que na urina? Sódio creatinina. Aí eu doso sódio creatinina no sangue e eu calculo, vocês aprenderam isso no curso, no passado, a fazer a fração de excreção. Eu vou pegar o sódio urinário sobre a creatinina urinária, dividir sobre o sódio sérico, a creatinina sérica, e multiplicar por 100. Se for menor que 1%, pré-renal. É porque os túbulos conseguem reabsorver sódio. Se for maior que 2%, ira renal. Aí o prognóstico é pior. Se o paciente... Professor Carlos, só um minutinho, tá? Só um minutinho. Só para explicar para eles que a osmolaridade na urina não é dada pelo sódio. Isso dá muita confusão. Excelente. Vou contar um caso que eu tive... Tá bom? Não, isso dá muita confusão, que aí vem aquela... Tá? Vou dar um exemplo. Por favor. Perfeito. Há 2 semanas... O salário do plasma. Há 2 semanas eu fui ver uma doente que teve que entrar em diálise, lesão renal aguda, Cadigo 3. Essa paciente estava com baixa de débito urinário também e não se sabia se era pré-renal ou renal. Fiz a urinálise dela, cheia de cilindro epitelial, cheia de cilindro granuloso, uma série de... Então, isso aqui é renal, é lesão tubular. É lesão tubular. Só que a densidade, Carol e alunos, estava 1,025. Aí os residentes comigo, mas a densidade está alta, seria pré-renal. Eu falei, calma, porque a densidade não é o padrão ouro. Se eu tiver substâncias na urina, pigmento, e essa doente tinha também, tinha hematúria e tal, pode aumentar a densidade e não concentrar. Qual é o melhor exame? Osmolaridade. Como eu tenho um osmômetro no laboratório, eu botei a urina no osmômetro. Quanto deu a osmolaridade? 280, deu baixa. Então a osmolaridade bateu com uma lesão renal, e era renal. A doente tomou um quimioterápico e lesou o túbulo. Tá? Então, cuidado. Mais uma vez, Caroline lembrou, professora Caroline, nem toda densidade alta está concentrando a urina. O ideal seria fazer osmolaridade. Mas a osmolaridade não é disponível de maneira geral, no mundo inteiro. Então, a gente usa meio que a densidade para ajudar. Mas desses marcadores, além do exame de urina, que é muito bom, a fração de excreção de sódio é bem legal. Mas ela só tem que ser usada no início, todos os pacientes com lesão renal aguda. Ah, professor, mas se o paciente já tomou diurético, alguém já fez um diurético, por exemplo, furosemida, aí eu não consigo usar a fração de excreção de sódio. Aí eu posso usar a fração de excreção de ureia, dosar a ureia na urina, mas isso aqui tem menos acurácia. O ideal é a fração de excreção de sódio. Para os mais íntimos, a fena, né? Que é só na amostra de urina, é fácil de fazer. Vocês têm que saber isso, tá? Para diagnóstico diferencial. Vamos lá.
Aqui é só para falar, vou pular isso aqui. Esse é um exame de urina, uma urinálise de um paciente com necrose tubular aguda. Aqui, ó. Cheio de cilindros. Está vendo aqui cilindros? Olha. São cilindros granulosos. Eles chamam até de granulosos meio marrons, parece uma lama. Esse é um sedimento de urina típico de lesão tubular aguda. Aqui não está dando para ver, mas deve estar cheio de célula epitelial aqui também. Tá? No paciente pré-renal. Tá? Então é importante, além de fazer ultrassom, além de ver a creatinina e a diurese, fazer exame de urina no paciente com lesão renal aguda. Lembre-se disso. Tá? E esse foi um trabalho moderno de 2015, em que os autores americanos da costa oeste norte-americana fizeram um chamado estresse teste com furosemida. O que é isso? Você tem um paciente com lesão renal aguda no CTI, na enfermaria. Ele está urinando pouco. É pré-renal ou renal? Você está em dúvida. Você examina o paciente. Ele não pode estar hipovolêmico, porque se ele tiver hipovolêmico, eu não posso fazer a furosemida, concorda? Né? Se ele não tiver hipovolêmico, da avaliação clínica ou de terapia intensiva, e ele está com catéter vesical, está com diurese horária, eu faço 1 miligrama por quilo de furosemida na veia e observo a diurese em 2 horas. Se em 2 horas ele urinou 200 ml, houve uma resposta à ação da furosemida. Raciocínio médico, os túbulos estão preservados. Isso dá melhor prognóstico para essa lesão renal aguda, que foi o intuito do trabalho. Tá? Inclusive, com esse trabalho, eles compararam, viram que se o paciente responde, ele é meio que pré-renal. O prognóstico é melhor. Tá? E foi melhor, inclusive, que biomarcadores urinários. Então, a gente já tem feito isso há alguns anos aqui no Brasil. O estresse teste com furosemida, tá? Que ele é disponível. É só ter Lasix, né? Avaliar o doente para não estar hipovolêmico e fazer o teste. O que é que a gente tem feito? Faça o teste. Ele não respondeu, provavelmente ele vai evoluir para diálise. Tá? Não é que esse teste indique diálise, mas provavelmente esse paciente é uma necrose tubular. Se ele responder, opa, vamos tentar hidratar ainda, etc., que tem chance de sair. Tá bom? Se chama Furosemide Stress Test, FST, ou Stress Test com furosemida. Isso é mais moderno, tá? E, para terminar essa parte, a gente falar um pouquinho do Covid no final, quais são os novos biomarcadores de lesão renal aguda? O que está se querendo fazer? Esse slide foi interessante, de um congresso fora daqui do Brasil, foi até da área de pediatria, mas é muito interessante. Como é que se diagnosticava infarto na década de 60, dosando LDH? Vocês não pegaram isso. Nem eu. Na década de 70, CPK, né, já era nascido. Na década de 80, veio a enzima CPK-MB. Na década de 90, quando eu fiz meu curso de graduação, fiz minha residência, já apareceu a troponina T. E atualmente, como é que se diagnostica o infarto agudo do miocárdio? Pela troponina I. Ela é muito acurada. E como é que faz em nefrologia, na lesão renal aguda? O que é que se fazia na década de 60? Gente, o que a gente faz até hoje, ó, é creatinina. Não é pelo aumento da creatinina que faz diagnóstico de lesão renal aguda? E qual é o problema? Aí que vem um problema. O problema é que a creatinina, ela vê só a lesão funcional, que está filtrando menos, né? Por isso que ela aumenta. Ela é tardia. Se eu pegar qualquer um de vocês agora, fechar a uretra dos senhores, tá ok? Eu vou deixar vocês eu vou fechar os ureteres, clampear os ureteres, né? E vocês vão estar anúricos. Clampeia os ureteres, não estão filtrando nada. A creatinina leva dias para subir, ela não sobe imediatamente. Então, ela é um pouco tardia, ela não é perfeita, e ela só vê a lesão da função. Era como se o paciente que infarta, e eu só fizesse o diagnóstico pelo eco. Esse paciente infartou porque baixou a fração de ejeção. Ele teve uma lesão de fibrose no coração. Mas tem gente que infarta e não faz lesão funcional. Mas teve a lesão celular, que eu diagnostiquei com a enzima e vou tratar. Então, a ideia atual é desenvolver biomarcadores, substâncias que são produzidas do rim ou filtradas, enfim, que se aparecerem na urina e às vezes no sangue, sugerem lesão tubular. Existem vários candidatos, tá? Cistatina C, sérica urinária, NAG, a KIM1, várias enzimas. As mais chiques hoje são essas duas, que é a TIMP2 e a IGF-BP7, que é um kit que já dose isso aqui, esse kitzinho aqui. Só que isso aqui não ainda está disponível praticamente na clínica. Muito estudo experimental. Ainda não temos biomarcador francamente disponível. Acho que teremos em breve. Tá?
Porque qual é a ideia? A ideia é que quando esses biomarcadores elevam ou no sangue ou aparecem na urina, eu poderia fazer um diagnóstico de lesão tecidual, mesmo sem aumento da creatinina. Então, esse é um slide do UpToDate dizendo que quanto mais eu tivesse uma piora da função, eu teria mais biomarcador. Mas tem uma imagem aqui que é fundamental para vocês entenderem, que é essa aqui. Qual é a tendência futura da lesão renal aguda? No momento, a gente só faz a creatinina para ver a função renal, né? Então, se um paciente não aumenta a creatinina e está urinando, ele não tem lesão renal. Se aumenta a creatinina ou diminui a diurese, ele tem lesão renal. É o que a gente faz. Mas a partir do momento que nós tivermos um biomarcador, eu vou ver dano estrutural. Então, nós vamos dividir os pacientes em 4 blocos. Esse bloco seria o quem? Creatinina de 0,8 está 0,8, não aumentou a creatinina. E o biomarcador na urina, normal. Então, esse paciente não tem nenhuma lesão. Ele não tem nada renal, não tem lesão renal aguda. No outro espectro, o que eu teria? Um paciente que aumentou a creatinina, ou caiu a diurese, eu classifiquei LRA, e eu tenho o biomarcador positivo. Então, ele tem insuficiência renal aguda, insuficiência, lesão, e lesão estrutural. Seria isso aqui. Isso aqui seria o que a gente chama de necrose tubular aguda. Essa seria a lesão renal aguda renal, entenderam? A lesão renal aguda estabelecida, a intrínseca. Mas tem paciente que aumenta a creatinina, né? Que cai a diurese, mas que o biomarcador não aumenta. Não houve dano estrutural. Quem seria esse quadrado aqui? Seria o pré-renal, o verdadeiro pré-renal, em que não chega sangue, cai a filtração glomerular, aumenta a creatinina, mas ainda não houve um dano estrutural. Túbulo intersticial, entenderam? E teria um grupo que a gente não sabe o que vai fazer, que é um grupo em que a creatinina está normal, não houve lesão, só que eu já tenho biomarcador positivo. Esse grupo talvez seja um grupo que já está fazendo lesão renal, mas ainda não subiu a creatinina. Não sei se vocês entenderam. E seria um grupo que a gente teria que ter muita atenção pelo risco de LRA. Então, guardem esse quadro, que essa vai ser a tendência futura, tá? De quando nós tivermos os biomarcadores e mantendo a creatinina, né, que vocês têm que saber, é classificar o doente nesses 4 quadrantes. Tá? E, finalmente, só para mostrar umas fotos para os senhores, como é que eu trato, como é que eu substituo a função renal no paciente com lesão renal aguda. Basicamente é o seguinte. O que acontece? Professor Carlos, se eu tenho um paciente pré-renal, sem lesão estrutural, como é que eu trato? Eu faço isotônico, eu faço volume. Ele é pré-renal porque não está chegando sangue. Então, se for hipovolemia, eu vou dar volume. Se for insuficiência cardíaca, eu vou aumentar o inotropismo do coração, né? E por aí vai. Então, a pré-renal, eu faço um tratamento objetivo de aumentar a perfusão renal. Tudo bem. Se for uma pós-renal é na urologia, na desobstrução, um cateter vesical, uma nefrostomia, um duplo J, é desobstruir o paciente, é cirúrgico, ok? E na renal? Quando eu tenho uma lesão renal aguda, do tipo renal, intrínseca, eu não posso fazer soro, não posso fazer isotônico. Por quê? Porque se eu fizer, o paciente vai entrar em edema agudo. Geralmente ele não está urinando, a maioria é oligúrica. Então, nesses casos, eu posso ter que indicar a terapia renal. E aí eu posso indicar ou hemodiálise ou diálise peritoneal. Quais são as indicações clássicas? Que vocês têm que andar com esse mantra, né? Qualquer sintoma urêmico, hipervolemia refratária, hiperpotassemia, acidose metabólica. Essas são as 4 indicações clássicas de diálise na lesão renal aguda. Se o paciente preencher qualquer uma delas, nós indicamos diálise sem discussão, tá bom? Professor, tem um paciente com potássio de 6,5, 7. Não está baixando o potássio, já fiz de tudo. Diálise. Tem um paciente com pericardite urêmica, flapping, hálito urêmico, diálise. Tem um paciente com 7,0 de pH, bicarbonato de 8. Eu já repus bicarbonato, não respondeu. Diálise. Então, guardem essas 4 indicações, tá? E a gente pode fazer hemodiálise, que vai tirar o sangue do paciente, vai passar numa membrana extrínseca, externa, né? Uma circulação extracorpórea, ou a diálise peritoneal, em que a gente vai injetar um líquido no abdômen do paciente, vai retirar soluto e vai tirar esse líquido e trocar os líquidos. Guardem, na lesão renal aguda, raramente se faz diálise peritoneal.
geralmente a gente faz o tratamento de hemodiálise, mas é possível também fazer peritoneal. Então, a hemodiálise, só para mostrar, se o paciente estiver estável clinicamente na enfermaria, mas está estável, ele faz uma diálise sentadinho, tranquilo, ok? Se o paciente estiver grave, numa unidade de terapia intensiva, etc., nós lançamos mão de uma diálise mais lenta ou uma diálise contínua, com equipamentos diferentes. É claro que o custo disso daqui é maior que o custo disso daqui, mas tudo custa muito. Esse é um grande problema. Então, existem conceitos de terapia extracorpórea, de ultrafiltração, hemofiltração, hemodiálise, que eu não vou entrar em detalhes aqui, nesse nosso encontro, né, por causa do nosso horário, e vários métodos de diálise, tá, que a gente, na nefrologia, pode oferecer de terapia renal substitutiva. O conceito que é importante para vocês é que agora, né, quando vocês estiverem de emergência, no CTI, trabalhando numa enfermaria, e vocês diagnosticarem uma lesão renal aguda, tá? E indicar diálise, esse paciente ele tem que dialisar de urgência, né? Então, para dialisar de urgência, nós podemos usar um cateter provisório, que a gente implanta à beira de leito, né? Numa veia profunda, que é esse cateter dupla luz, para puxar o sangue e devolver, vocês entenderam? No circuito extracorpóreo, da mesma veia. Isso, geralmente, tem que ser colocado com ultrassonografia, com todos os cuidados. E existe um cateter. Esse é o sem cuff para lesão renal aguda. Esse cateter não é para lesão renal aguda, é um cateter com cuff, né? Esse cateter tunelizado, ele já tem que ser instalado de preferência com radioscopia, na hemodinâmica, é mais para um paciente crônico, que vai ficar já provavelmente em diálise definitiva. Na lesão renal aguda, a gente usa este cateter aqui, basicamente a gente usa preferencialmente jugular ou veias femorais. Em nefrologia, a gente evita a punção de veia subclávia, guardem isso, porque dá muita trombose, tá? E só lembrar que os pacientes que têm fístula arteriovenosa, ou essa prótese, tá? Esses pacientes são de outro contexto, são pacientes com doença renal crônica terminal, que já fazem diálise ambulatorial, permanente, tá? Só lembrar que se o paciente desse chegar ao hospital, vocês não podem mexer no braço da fístula do PTFE. Quem manipula isso aqui é só o grupo da nefrologia. Esse procedimento é feito por cirurgião vascular. Mas é só para lembrar vocês, para ter um cuidado para não manipular. Tá? Aqui, só para mostrar os equipamentos de diálise, só queria lembrar que a primeira máquina de hemodiálise foi na Segunda Guerra Mundial. Antes não tinha. Quem fazia uma lesão renal aguda morria, se precisasse de diálise, e o crônico morria. E a partir da Segunda Guerra Mundial, se desenvolveu vários equipamentos e hoje você mantém o paciente vivo em suas atividades com diálise. E na lesão renal aguda você salva a vida, né? Tá? E esses são os equipamentos para diálises contínuas, geralmente realizados em âmbito de terapia intensiva. Ok? Eu vou pular esse slide só para mostrar um estudo chamado Renal Study e um outro estudo, também publicado no New England, com um N grande de pacientes, que eles fizeram o seguinte: vale a pena dialisar precoce os pacientes com lesão renal aguda ou eu só vou dialisar quando tiver indicação clássica? Então, esses estudos mais modernos mostraram que não há diferença de sobrevida na indicação precoce ou tardia. A ideia é, eu vou indicar a diálise se tiver indicação clássica. Dialisar mais precoce não mostrou, nos trabalhos até agora com ensaios clínicos, tanto benefício assim, tá bom? E a diálise peritoneal, só para mostrar para vocês, que é um cateter colocado no abdômen, a gente troca os líquidos. Esse é o cateter chamado de... Esse era o que a gente fazia no passado, um cateter rígido. Atualmente só se usa esse cateter de Tencoff, tá? Que é instalado por nefrologista ou por cirurgião, tá? Em centro cirúrgico à beira de leito. E atualmente nós usamos cicladoras automáticas para fazer peritoneal. Mas a gente quase não usa isso no agudo. Como o nosso tema é lesão renal aguda, o foco aqui maior é hemodiálise. Tá bom? Então, para fechar, antes de discutir mais 5 minutos do Covid, eu queria essas 5 mensagens. Tá? Mais relevante. Então, na lesão renal aguda, mortalidade ainda é alta. É em torno de 30% geral. Dentro do CTI, mais de 50% morrem. A lesão renal aguda na sepse, que é a principal causa, incluindo no Covid,
ela é inflamatória. O paciente não precisa estar chocado, hipotenso para fazer LRA. Quantas vezes chega um paciente inflamado, séptico, não está chocado, não está com nora, etc., e o paciente já está com lesão renal aguda, tá? Como é que eu diagnostico lesão renal aguda? Pelo CADIGO, aquela classificação, estágio 1, 2 e 3. Subida de creatinina ou queda da diurese. Vale o pior. O que tiver pior é que classifica. Os novos biomarcadores estão chegando, mas ainda não são usados na prática clínica. Continua valendo CADIGO, creatinina e débito urinário, e que a diálise precoce não tem tanto benefício assim. A gente só vai indicar classicamente. E agora, nós temos ainda mais 5 minutos, vai ser rápido. O que já tem nesses últimos 3 meses, né, que a pandemia começou em dezembro, né, mundialmente, o que já tem de publicação, está saindo muita coisa, né, com a Covid-19, de lesão renal aguda. Então, a gente que atua também na assistência, eu, professora Carolina, a gente já está vendo, já está dialisando o paciente com lesão renal aguda. Então, eu trouxe o que já tem aí de... rapidamente de literatura. Esse foi um dos primeiros trabalhos, grupo chinês, né? Foi um trabalho que foi recebido em março e tal, mas esse trabalho, a conclusão desse trabalho foi um trabalho retrospectivo, que achando que o Covid-19 não aumentaria, não levaria a lesão renal aguda. Mas foi um trabalho com muita limitação. Olha o N de pacientes que tinham doença renal crônica prévia, só 5. Então, esse trabalho com algumas limitações. Até que saíram trabalhos mais robustos, já um pouco mais robustos. Esse é um trabalho também, obviamente, agora de 2020, também um grupo chinês, em que mostra que em 2013, lá naquela primeira SARS-CoV, a incidência foi 6%, parecida, lembra que eu falei no primeiro slide hoje da nossa discussão? Guardem 5%, 6%, a incidência de internação geral. É parecida com a da população geral, mas uma mortalidade alta. Chegou a 90% de mortalidade naquela pandemia, lá de SARS-CoV em 2013. Não atingiu o Brasil, praticamente não teve caso disso aqui. Agora, em 2020, nossa pandemia, aí, esse apocalipse aí do corona, do SARS-CoV-2, levando a Covid-19, a incidência geral no hospital de lesão renal aguda está semelhante. O que acontece é que quando eu vou para mortalidade, é importante, primeiro, esse trabalho que eu vou mostrar aqui, se o paciente já tem doença renal crônica prévia, já tem aumento de creatinina, já é hipertenso, diabético, obeso, e já com disfunção renal, a mortalidade ela é quase 3 vezes maior do que não ter doença renal prévia. Olha só. E, além disso, pela classificação do CADIGO, isso é o hazard ratio, que é a chance de óbito, né, de desenvolver lesão renal aguda, observe, estágio 1 aumenta em quase 2 vezes, isso não foi significativo. Se é uma LRA estágio 2 de CADIGO, aumenta em 3,5 vezes a mortalidade. Multiplica 16% por 3 vezes. Ela vai para quanto? Ela vai para os 50% de mortalidade. E pasmem, se fizer uma lesão renal aguda estágio 3, geralmente esse paciente vai para diálise, lá no CTI, com Covid, a mortalidade quase 5 vezes maior, chega a 70%, 80% de mortalidade. Observem a gravidade. Então, vocês sabem que os pacientes que fazem insuficiência respiratória aguda e são intubados por causa da pandemia de Covid, a mortalidade é maior que 50%. Se fizer diálise, uma lesão renal aguda indicada diálise, essa mortalidade sobe mais ainda, ela chega a 70% ao quase 80%, mostrando o impacto, como é devastadora, né, essa doença nos casos graves. Esse trabalho é interessante, mostrou que de cada 100 pacientes que são internados no hospital com Covid, quase metade tem alguma alteração urinária. Olha só, tem proteinúria, hematúria. Isso é o quê, gente? Provavelmente, esse vírus, como já foi feito em um dos trabalhos experimentais, ele deve ter ação direta lá no podócito, no túbulo, levando a hematúria, proteinúria. E isso predispõe à lesão renal aguda. Tá? E esse é um outro trabalho aqui, é muito interessante, ele foi um trabalho pós-mortem, pegaram pacientes falecidos por Covid, um N razoável, e viram que
Dos pacientes que faleceram, pegaram 113 óbitos, um quarto tinha lesão renal aguda. E dos que recuperaram no mesmo hospital, só 1% tinha lesão renal aguda. O que está mostrando isso? Ter lesão renal aguda dentro da Covid-19, isso impacta em termos de morbidade e mortalidade. Esse é aquele trabalho maior, foram mais de 700 pacientes, publicado no Kidney agora, tá? 701 pacientes, média de idade de 63 anos, tá? Mostrando que mais de 40% tinham alguma alteração urinária quando chegaram no hospital e mostrando, na linha vermelha, se os pacientes já entravam no hospital e já tinham creatinina um pouco mais alta, ou seja, provavelmente eles já têm doença renal crônica. Esses pacientes tiveram mortalidade, quase o triplo de mortalidade comparado com os pacientes que não tinham disfunção renal. Opa! Então, ter doença renal crônica é critério, sim, de pior evolução num paciente com Covid-19, tá? E eles vieram vários parâmetros, eu vou focar na injúria renal aguda. Olha só o impacto, pessoal. Paciente que não teve lesão renal aguda, quantos morreram geral, não é só CTI não, geral no hospital. Dos pacientes aqui, da linha verde, ó, em um mês de evolução, todos os internados por Covid-19, quem não teve lesão renal aguda, a mortalidade foi em torno de 10%. Tá aqui, ok? Dos pacientes que tiveram lesão renal aguda, chegou a 75% de mortalidade. Então, aumentou em torno de 5 vezes a mortalidade. Por isso que é fundamental o paciente que desenvolve lesão renal aguda, que vocês agora lembraram como é que diagnostica, esse paciente tem uma pior evolução. Aí aqui mostrando o gráfico, né, em plots aqui, mostrando que o estágio 3 aumentou em 4,7 vezes a chance de mortalidade comparado com o estágio 2, 3,5. Então, por isso que é importante, olha aí, diagnosticar usando o CADIGO e estadiar. Porque se esse paciente aqui for estágio 3, esse paciente tem um prognóstico pior, a intervenção tem que ser bem pesada aí para esse paciente conseguir sobreviver. Tá? Professor Carlos, só uma colocação, que eu acho que você, antes de você continuar, é que os achados chineses, né, os trabalhos chineses, mostram uma prevalência de lesão renal aguda em 6%, entre 5% a 6%, né, da população com Covid e com síndrome de desconforto respiratório agudo. Agora, algumas poucas séries europeias e mesmo a impressão que anda se tendo aqui no Brasil, né, segundo o último documento da Sociedade Brasileira de Nefrologia, seria bem maior. Né? Então, está tendo relatos entre 20% a 50% dos pacientes internados com Covid e síndrome de desconforto respiratório agudo. Esses dados da SBN, de 25% a 50%, são dos pacientes na terapia intensiva. Exatamente. Isso é importante, obrigado. Que é diferente, assim, que eles estão mostrando, aparentemente, haveria... Isso. O paciente, aqueles que internam com Covid, da internação geral no hospital, lembram que 15% dos Covids internos, no geral, a incidência é 6%. Né? Dos pacientes graves que vão para o CTI, a incidência é de 25% a 50%. Eles viram também isso no trabalho chinês, tá? Mostrando que dentro da terapia intensiva, hoje a conta é essa. Estava falando com os colegas do HC da USP, que estão com um N grande lá tem uma estrutura maior. Cada 4 pacientes no respirador, um está fazendo diálise. Em cada 4 pacientes. Então, isso é importante porque a mídia só mostra que precisa ter respirador, né? Para tratar essa pandemia. Não, tem que ter também máquina e pessoal de diálise. Porque de cada 4 que vão para o respirador, pelo menos um vai precisar fazer diálise. E já está faltando máquina e pessoal de nefrologia no mundo inteiro, sobretudo nos Estados Unidos e na Europa. Tá bom? Então, obrigado aí. Dentro da terapia intensiva é de 25% a 50%. Eu acho que eu tenho até esse número. Ó. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Aqui, ó. Aqui, ó. Perdão. Não está aqui.
Mas é isso mesmo, 25% a 50% dentro dos críticos. E no Brasil, cada 4 no respirador, 1 praticamente está precisando de diálise, tá? Perfeito. Enfim, e é um trabalho agora do Dr. Ronco, da Itália, né, que faz muita parte de depuração extrarrenal, fez já uma mini revisão, mostrando que por que o rim é tão acometido, né, como a gente já discutiu, né? Então, existe uma tempestade inflamatória por citocina, é aquela coisa da sepse causar lesão renal, que eu mostrei no início, um crosstalk de órgãos, então lesão cardíaca e pulmonar levando a lesão renal, que são as teorias de crosstalk, você lesa um órgão ou outra distância, e os efeitos sistêmicos, né? Se o paciente tiver rabdomiólise, etc., endotoxina, se fizer também uma pneumonia bacteriana associada. Então, com tudo isso, é importante, então, lembrar que nesses doentes mais graves, praticamente 1 em cada 4 desses doentes vai precisar fazer diálise dentro da terapia intensiva, e isso tem sido uma preocupação mundial. Tá? Então, para finalizar, esse é o último slide, é isso. Os aspectos mais relevantes até agora, é tudo muito novo, né? Mas o que já se tem dentro dessa pandemia? Que a lesão renal aguda no Covid, a incidência geral é de 5%, ó, tá aqui, Carolina. E na UTI, acima de 25%, chegando a 50%. Nós não são todos que vão para diálise, mas geralmente 25% dos doentes que estão em respirador na UTI estão fazendo diálise. É muito alto, tá? A lesão renal aguda no Covid aumenta a mortalidade, isso já está determinado, sobretudo em quem tem doença renal prévia. Por isso que esses pacientes hipertensos, diabéticos, obesos, eles têm pior prognóstico com Covid, porque muitos deles também têm o quê? Doença renal crônica, tá? Então isso é importante. A outra mensagem, que já valia e eu reforcei aqui agora, diagnostiquem a lesão renal aguda pela classificação de CADIGO. Lesão renal aguda, CADIGO 1, 2 e 3. É aumento de creatinina, queda da diurese horária. Muito fácil fazer isso. E, finalmente, não se sabe se nesses pacientes com Covid a diálise deve ser mais precoce ou tardia. Já se sabe que nos pacientes não Covid, sepsis em geral, a diálise precoce não é muito interessante. Você vai dialisar se tiver indicação clássica. Mas ainda essa pergunta não está respondida, tá bom? Então, acho que esse é o último slide. Ficamos por aqui. A gente pode abrir agora alguns minutos, que eu queria ter um feedback aí de vocês, algumas perguntas. Podem abrir os microfones, por favor, tá? Alô? Olá. Opa! Deixa eu só fechar aqui. E está aberto aí para perguntas. Fique à vontade. Alô, professor? Estou ouvindo bem. Quem está falando? Fala, Juliano. Primeiro, eu gostaria de agradecer pela aula, fazer essa revisão com a gente. Em segundo, não é nenhuma pergunta exatamente, mas é mais uma dica que eu reparei aqui no MDCalc, que é um aplicativo para cálculos médicos. Aquela fração de injeção de sódio já tem nesse aplicativo. Aí, se alguém quiser baixar. Isso, eu dou a dica para vocês. É o seguinte, né? A fração de excreção de sódio, né? Isso aí, perdão. Fiquem tranquilos, gente. Olha só, na vida real, quando vocês estiverem no CTI, na emergência, no hospital de campanha, na vida de vocês na enfermaria, você não vai ficar fazendo conta. Você pega os aplicativos, o UpToDate, tem todas essas fórmulas, MedCalc, e então você tem fração de excreção de sódio, fração de excreção de ureia, tá? Você só tem que pedir um exame, né? Pedindo a amostra de urina, solicita EAS, sódio e creatinina. Aí você pega o resultado, plota lá no teu no celular e já faz o cálculo. Deu 0,5%, deve ser pré-renal, faz volume. Deu 2,5%, é lesão renal. Claro que isso não como em medicina, nada é 100%, mas você junta os parâmetros. Mas foi bom você ter falado isso, que não se preocupe com conta. Ninguém vai solicitar num concurso de residência. Enfim, é muita maldade pedir uma fração de excreção, tem que fazer uma conta muito grande, entendeu? Eles vão dar um valor já pronto, porque na vida real a gente usa aplicativo, tá? Só por uma questão de que o UpToDate ele é pago. Esse aplicativo, o MDCalc, ele é gratuito. É gratuito, né? O UpToDate. É porque tem alguns hospitais que já teve no Gafre, até alguns anos atrás,
os staffs e todos os alunos de graduação de medicina tinham acesso ao UpToDate. E às vezes você vai trabalhar em um hospital privado ou público que assina o UpToDate, aí é legal, né? Ou faz aquilo, né? Divide a anuidade, que é cara beça, em vez de 1, divide por 30. Tá? E todo mundo usa. Só lembrando-se que se fez diurético, salurético, né? Se fez furosemida, aí tem que relativizar bastante essa fração de excreção. Isso, perfeito, Carol. Tá sempre lembrando disso. Isso. Se o paciente já tomou furosemida, não adianta fazer mais fração de excreção de sódio. Aí eu faço o quê, né? Fração de excreção de ureia. Ajuda, tá? Não é uma Brastemp, né? Mas já é algo. Você tem uma acurácia um pouquinho melhor. A de sódio perdeu, né? Fez diurético, perdeu o time de fazer a fração de excreção. Por isso que no momento do diagnóstico de lesão renal aguda, já tem que coletar urina para fazer urinálise e para fazer sódio e creatinina na urina. Tá? Mais alguém quer fazer algum comentário? Perguntas? Tem algum aluno aí já que vai se formar agora, que vai graduar, do 12º, dessa turma última, ou do 11º? Mais ninguém? Então, pessoal, só agradecer a vocês aí o tempinho que a gente passou, tá? A gente, na realidade, gravou, depois a gente vai deixar essa nossa discussão aí disponível, né? Vou tentar deixar disponível para quem não pôde participar, tá bom? Eu vou encerrar. Professora Carolina, algum comentário? Assim, você leu algum trabalho sobre diálise precoce em COVID ou não? Só questionando. Só questionando. A turma que fala da questão inflamatória, né, da tempestade, acha que a diálise precoce seria interessante, né? Mas aí com métodos de hemodiafiltração, né? Para poder remover molécula maior. Mas não tem tempo ainda, né? São 3 meses de evolução. Muito pouco. É muito curta ainda, né? Então, a princípio, a experiência da gente lá no hospital universitário tem sido indicar com indicação clássica. Com indicação clássica, tá? Tá bom, então. Hipervolemia, né? Uremia, acidose refratária. E aí indicou classicamente, a gente tem feito como a gente faz no não-Covid, né? Correto, tá ótimo. Professor? Sim. Então, na sua experiência na prática, você está tendo esses valores encontrados na literatura de sobrevida para esses pacientes que apresentam esse tipo de lesão renal? Sim, a experiência que eu estou tendo é de hospital público, do hospital lá do Fundão, né? Que lá eu faço assistência, inclusive dei plantão ontem, né? Eu estou tendo uma experiência que é de muito profissional de saúde com Covid. Vários colegas meus, médicos e enfermeiros, já estão... Realmente é uma transmissão muito grande. Eu nem sei se eu já peguei a doença e fiquei assintomático ou se vou pegar. Mas a sua pergunta, boa pergunta. O que a gente tem visto? Tá? A gente tem visto que dos doentes de Covid que vão para respirador, que são intubados, mais de 50% de mortalidade. A maioria, a mortalidade talvez seja 50%, 60%. Já teve alguns óbitos lá no hospital, em pacientes no respirador. No momento, tem uns 10 pacientes ou 11 no respirador, até ontem, tá? É Covid. Nós estamos dialisando desses uns 2, então está batendo mais ou menos, né? Entendi. 20, já teve um outro que a gente dialisou que foi a óbito, mas tem notícia boa. A gente dialisou um paciente que sobreviveu, tá bom? E eu não sei se vocês viram na mídia, o primeiro paciente grave do Rio de Janeiro foi um nefrologista, um ex-professor meu, e da professora Caroline, uma pessoa maravilhosa, com mais de 60 anos, com comorbidade. Foi o primeiro paciente grave do Rio. Ele foi entubado, começou a dialisar do primeiro para o segundo dia e teve alta do hospital recuperado, inclusive com a função renal. Então, assim, sim, a gente teve aula com ele. A gente viu um vídeo que ele falou quando ele teve alta. Isso, exato. Então, a gente tem de fazer as coisas todas. Mas, assim, realmente... a mortalidade é alta, sim. É alta, sim. E não é só paciente idoso, não, tá? Tem paciente, às vezes, mais jovem, geralmente com comorbidade. O que a gente tem visto mais jovem, sobretudo paciente mais jovem, hipertenso, descontrolado, diabético e, sobretudo, obeso, tá? São pacientes que estão tendo maiores complicações, tá? Professor, desculpa. Claro. Não, desculpa.
A minha pergunta é, na ira renal, Isso, quando o paciente ainda não tem critério para começar a diálise, tem certo. alguma intervenção específica que a gente pode fazer para evitar essa progressão para diálise? Excelente pergunta. Na pré-renal, vou fazer volume, perfeito? Vou aumentar a perfusão, ou aumentar o débito cardíaco. Quando eu faço diagnóstico de lesão renal aguda, renal, lesão tubular, se for, o paciente tomou uma droga e for uma nefrite intersticial aguda, que você suspeita, eosinofilia e tal, aí eu tenho um tratamento específico. Às vezes é preciso até fazer biópsia para confirmar, é uma situação mais rara. Aí eu vou usar corticoide, só na nefrite intersticial aguda por alergia. Mas se não for isso, nesses pacientes com sepse, com Covid, sem Covid, com necrose tubular, pós-operatório, não tem remédio específico. Você tira os insultos, você tira anti-inflamatório, está proibido, você tira IE-cobrar, você corrige todas as drogas para aquela função e observa. Por isso que geralmente o paciente que é lesão renal aguda 3, estágio 3, e é renal por necrose tubular, muitos deles vão precisar fazer diálise. Aí você dá o suporte de diálise e você sabe que o paciente sobrevivendo, daqui a 2 semanas ele sai de diálise. Entendeu? Não, mas a sua pergunta é pontualmente te respondendo. Não tem remédio específico, infelizmente, Entendi. para essa necrose tubular. Tem a natureza, né? Que revitaliza o rim. Mas para isso a gente tem que manter o paciente vivo. Essa é a mensagem. A diálise no renal agudo, ele vai manter o paciente vivo para o rim se recuperar. Vocês entenderam? Aí ele, poxa, e a gente vê umas coisas muito bacanas. O paciente vai embora. Se não tiver diálise, ele morre. Né? Entendi. Obrigada. Nada. Mais alguma pergunta, algum comentário? Tá? Caroline, mais algum comentário? Excelente, Carlos. Foi muito bom. Excelente revisão. Ótimo. Pessoal, então agradeço a quem se dispôs aí, tá bom? Eu vou tentar depois ver a questão da gravação para deixar disponível, tá? E a gente está aí à disposição de vocês aí para... Vamos torcer para essa pandemia passar logo, né? Para nós voltarmos às nossas atividades, né? Na universidade, enfim, porque o mundo todo vai ter um mundo diferente pós-Covid. Eu desejo saúde a todos vocês aí, tá bom? Vou desligar. Muito obrigado. Um abraço.